Olá, seja bem-vindo ao Morning Call by Futura Invest. Eu sou o Igor Menezes e vamos falar bastante sobre o que está acontecendo no mercado financeiro e no mercado global. Iniciando primeiro pela retrospectiva dessa semana, lembrando que na semana passada a Bolsa fechou abaixo dos 170 mil pontos. Essa semana, com ainda baixa expectativa de crescimento, a Bolsa passou por muitas oscilações no início da semana e até ontem ela acabou fechando acima dos 170 mil. Tudo isso ainda na expectativa do Banco Central, na semana que vem, na reunião do Copom, manter a taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros futuro no Brasil voltaram a crescer. Ou seja, o que antes tínhamos como expectativa de queda da taxa Selic em relação ao Copom, agora acontece um pouco diferente. A gente vê a taxa de juros futura aumentando, então a tendência é que o Copom não vai diminuir a taxa de juros, né? E vai manter ela. Outro ponto que aumenta a expectativa de manutenção da taxa de juros é justamente a inflação no Brasil, que apesar de maio ter tido uma diminuída, ainda temos uma taxa bem alta em relação à meta da inflação deste ano. Isso é reflexo também do que vem acontecendo na Bolsa. Lembrando que no final do ano passado, o Brasil fechou o ano dentro da meta de inflação, o que gerou um investimento significativo na Bolsa, principalmente vindo de mercado do exterior, né? Considerando também a baixa confiabilidade nos mercados principais, né, como Estados Unidos e Europa. Na questão geopolítica, a gente tem uma certa trégua entre Estados Unidos, Irã e Israel, o que faz com que o petróleo, né, se mantenha de forma mais estável. No Brasil, as empresas, né, da área de gás natural e petróleo tiveram um crescimento considerável, apesar, né, da Bolsa não ter acompanhado esse crescimento, né, que foi também muito impulsionado por uma queda da Vale, né? A mineradora não teve o mesmo desempenho da Petrobras, que se manteve bem mais em relação à mineradora, né? Ou seja, a gente tem um mercado ainda de petróleo forte, né, com bastante confiabilidade, apesar, né, do que vem acontecendo aí nos últimos meses no mercado como um todo. Bom, a expectativa para a próxima semana está muito em torno da própria reunião, né, do Copom de definição da taxa Selic. A expectativa para a semana que vem está muito em torno justamente da reunião do Copom. E com a expectativa de manutenção da taxa Selic, justamente para que a gente consiga manter a inflação freada, né, que está muito elevada nesse primeiro semestre, o que atrapalha significativamente a meta do Brasil, inflacionária. A gente que antes tinha uma expectativa da taxa de juros Selic, agora a gente acaba vendo ela com uma expectativa de, pelo contrário, subir. Então vamos aguardar como é que vai ser na semana que vem e o que o Copom vai decidir em relação à taxa Selic. E a questão da inflação, infelizmente, a gente tem alguns efeitos que podem interferir nela, né? Principalmente pela questão do conflito geopolítico e os efeitos que isso acaba tendo, no geral, nos países. A gente vê em alguns países que estão fazendo racionamento de combustível, o que não é um caso ainda aqui no Brasil, que também, no diesel, né, vem tendo um grande subsídio do governo para segurar os preços. Então vamos ver como é que vai ser os próximos meses para que a gente entender se essa inflação vai ser impactada ainda mais ou não. Agora, o que está muito claro para a gente é que dificilmente vamos terminar esse ano com uma inflação dentro da meta, como aconteceu no ano passado. Isso quer dizer que a gente vai ter menos investimentos na Bolsa? Não, até porque a questão inflacionária ela deve ser uma questão global. Então, o Brasil, assim como os outros países, vão ter problema inflacionário provavelmente este ano, né? Não deve ser uma singularidade do Brasil, pelo contrário. Então, como vai ser um efeito global, é aquela coisa, o menos pior vai acabar saindo melhor, né, aos olhos dos investidores. Logo na segunda-feira, a gente tem
agora o Boletim Focus, que deve trazer para a gente uma previsão de todos esses indicadores e o que a gente deve esperar para o futuro, principalmente pensando em investimentos. Lembrando que a gente está no momento de extrema volatilidade no mercado como um todo, né? Desde, como eu falei, de juros, né, de renda fixa, como também o mercado, as commodities e alguns setores do Brasil que estão passando por algumas instabilidades, como a gente viu a própria mineradora, a Vale. Falando do mercado norte-americano, a bolsa norte-americana vem crescendo nesses últimos dias, principalmente liderando aí pela parte de tecnologia e semicondutores. Vale ressaltar que a NVIDIA recentemente lançou um chip totalmente novo, independente de processadores, como por exemplo da marca Intel ou AMD. Consequentemente, essas empresas tiveram as suas ações caindo, ao contrário, a NVIDIA cresceu, fazendo com que o setor de semicondutores no geral venha crescendo cada vez mais. Então, tanto a Nasdaq quanto a S&P 500 tiveram um crescimento significativo nesses últimos dias, acima dos 2,5%. Para a gente finalizar o nosso Morning Call, dessa retrospectiva e análise para os próximos semanas e dias, a gente separou 5 pontos principais de atenção para você, investidor. O primeiro ponto é justamente a inflação. Então, vamos acompanhar o Boletim Focus e também como que vai ser o resultado de junho, para que a gente entenda se essa queda da inflação, ela de fato está sendo algo constante ou se foi uma questão apenas de maio. Em segundo, vamos ficar de olho no comunicado do Copom na quarta-feira, para a gente saber quais serão os rumos da taxa Selic no Brasil. Em terceiro, vamos torcer para que esse alívio geopolítico entre a tríade Estados Unidos, Israel e Irã permaneça de forma sem retaliações, para que a gente possa ter mais calmaria em relação às commodities, principalmente o petróleo. Em quarto, vamos acompanhar o fluxo de capital estrangeiro que está sendo alocado aqui no Brasil, né? Lembrando que a gente teve um crescimento muito grande da Bolsa no começo do ano justamente por isso. Então, vale você manter acompanhado para entender se a Bolsa tem essa perspectiva de crescimento. Lembrando que a taxa Selic e a inflação também são indicadores que podem nos dar um norte em relação a esse aumento ou não de fluxo de capital estrangeiro. E por fim, em quinto, vale a gente ressaltar a questão da Vale, né? Que essa semana não teve um resultado bacana e mesmo com a Bolsa se recuperando ontem, a Vale não teve esse mesmo comportamento. No entanto, se a gente olhar para o mercado de minério, na China o minério cresceu. Então, a gente pode esperar por um respingo na Vale aí para as próximas semanas, né? Quem sabe ainda mesmo hoje, nesse mercado de sexta-feira, a gente vê aí a Vale tendo uma recuperação. É uma expectativa depois do resultado do próprio minério. Para a gente finalizar, trazendo um pouco da minha análise de especialista, válido a gente ressaltar que é um momento de extrema volatilidade. O que isso significa? Isso significa que o momento para liquidez ele é mais arriscado. Ou seja, a gente precisa olhar para a nossa posição de forma estratégica, entender o movimento do mercado global, o que está acontecendo como um todo, para que a gente faça uma decisão inteligente em relação à nossa carteira. E na parte de liquidez, né, do dinheiro, ele vai ser mais problemático, né? Então, você liquidar posições tem que ser pensando de forma estratégica para que você não acaba caindo num prejuízo considerável. E estratégia é sinônimo de planejamento, o que a gente faz na Futuro Corp. A gente olha para a situação, para os objetivos e pensa de forma estratégica para que a gente possa fazer que o seu dinheiro ele trabalhe mais e ele sirva mais a você do que você sirva para ele. Além disso, você também pode acompanhar os seus investimentos no Meu Futuro App, o aplicativo completo da Futuro Corp, que te permite planejar sua vida financeira, acompanhar seus gastos e, principalmente,
o resultado da sua carteira. E esse foi o Morning Call de hoje, dia 12 de junho de 2026. Eu sou Igor Menezes, foi um prazer ter você aqui. Até mais.